Núcleo Uberaba. E hoje, boa tarde, meu nome é Camila, eu sou voluntária do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo Uberaba e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto de educação, o EduQuesp, com as nossas aulas de matemática. O assunto da aula de hoje, medidas de capacidade de massa. Mas antes de começar com esse conteúdo, eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo, seguirem o nosso canal e ativarem o sininho para sempre estarem por dentro das nossas próximas aulas e, inclusive, espero todos vocês. Bom, eu sempre inicio as nossas aulas trazendo as respostas dos exercícios propostos do vídeo da aula anterior. E o vídeo da aula anterior foi sobre medidas de comprimento. Então, no exercício 1, a gente tem o seguinte enunciado. Observe a figura a seguir. Aqui é a figura. Então, pede-se as medidas em centímetros dos comprimentos da caneta, do lápis e do fósforo, respectivamente, são. Então, a gente analisa a figura e a gente encontra a resposta. Letra A, que a caneta tem 6 centímetros, o lápis 8 e o fósforo 4 centímetros. Já no exercício 2, observe a figura a seguir. Novamente, aqui está a figura. E aí pede-se qual a diferença de comprimento entre a chave maior e a chave menor. Então, a gente pega os valores, tira a diferença e a gente encontra a resposta. Letra C, 6 centímetros. Já no exercício 3, pede-se para observar a figura anterior e responder quantos milímetros tem as chaves respectivamente. Então, a gente analisa a figura novamente e a gente encontra esses valores, que é a letra B, 50, 20 e 80 milímetros. Bom, mas vamos começar com o conteúdo de hoje, que é medidas de capacidade e de massa. A gente sabe que as unidades de medida, eles são modelos para medir diferentes grandezas. Então, aqui a gente cita a grandeza capacidade e a grandeza massa. E para medir e uniformizar essas grandezas, a gente conta com o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, que define a unidade padrão de cada grandeza, surgido com a necessidade de uniformizar as unidades que já são utilizadas. Então, as unidades de medida de capacidade, elas servem para definir grandezas, para determinar uma quantidade que está inserida em um reservatório, ou seja, são aplicadas para medir o líquido nesse caso. Então, por exemplo, é muito comum a gente utilizar as medidas de capacidade para saber quantos litros de leite tem uma garrafa ou quantos litros de refrigerante. Então, a gente tem essa conversão de unidades de medida da capacidade. E aí a gente vai fazer essas transformações, que elas são feitas ou multiplicando ou dividindo por 10. Então, a gente vai analisar essa figura a seguir. Aqui a gente tem, quando a gente multiplica, a gente vai caminhar para a direita. Quando a gente divide, a gente caminha para a esquerda. Então, aqui, de centilitro para mililitro, a gente andou 10, multiplicou por 10. Então, a gente sempre vai usar essa regrinha na conversão de unidades dessa medida de capacidade. Já nas medidas de massa, que também surgiram para auxiliar a pesagem de objetos no dia a dia, e é bastante comum a gente fazer compra de objetos que são vendidos de acordo com seu peso. Então, por exemplo, eu quero tantas gramas de presunto, por exemplo, quando eu vou em uma padaria. Então, a gente tem a conversão de unidades de medida de massa. Então, essas transformações são feitas também multiplicando ou dividindo-se por 10, como está na figura a seguir. Então, aqui a gente tem de grama. Se a gente vai multiplicar, a gente anda para a direita. Se a gente for dividir, a gente anda para a esquerda. Então, a gente acompanha essa imagem e tem-se essa regrinha. Bom, e aqui eu trago um exemplo, o exemplo 1. A gente vai transformar 400 centilitros em litros. Então, para passar para centilitro para litro, a gente divide o número 2 vezes por 10, ou seja, por 100. Então, a gente tem que 400 dividido por 100 é igual a 4 litros. Já no exemplo 2, quantas gramas tem 1 quilo? Então, a gente vai utilizar a tabelinha novamente e vai observar que é necessário multiplicar por 10 3 vezes, porque a gente andou 3 casas. Então, 1 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1.000 gramas. Então, a gente sabe que 1.000 gramas tem 1 quilo. Bom, e aqui eu deixo para vocês esse exercício, para vocês observarem a imagem a seguir. E aí, vocês conseguem responder essa pergunta. Deixo também o exercício 2 e o exercício 3. Se você tem qualquer dúvida ou qualquer sugestão,
ou qualquer coisa, mande pra gente por e-mail que a gente vai adorar responder vocês. E meu muito obrigado por assistirem mais uma aula e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.